Ezequiel capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Somente até aqui. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor Jesus. Na oração, faremos menção do nosso pastor, apresentando a Deus em oração, o pastor da igreja, o santo ministério, toda a igreja do Senhor Jesus, a obra missionária, orando por aqueles que estão enfermos, para que Deus repreenda as enfermidades e conceda saúde. Eu quero já agradecer à igreja que tem orado e peço que continue orando. A minha mãe, sábado, ela teve um AVC. No sábado, socorremos ela e até hoje pela manhã ela estava na UTI. Mas agora, no início da tarde, teve uma boa melhora e já saiu da UTI. E o médico disse que em breve volta para casa. E para a glória de Deus, não ficou nenhuma sequela. Jesus é bom. Jesus é bom, né, irmãos? A igreja permanece orando por minha sogra. A situação dela ainda é bem delicada, bem complicada. Mas Jesus, se quiser descomplicar, Ele descomplica, não é? Ele descomplica. Inclusive, amanhã é o aniversário dela. E eu disse: Jesus, quem dera se o Senhor desse um presente, né? Ele pode, Jesus pode, não é? E nós vamos estar orando para que Deus estenda a sua mão, dê vitória. Orem por Juliana também. Ela precisa das orações da igreja e nós vamos estar orando para que Deus permaneça ajudando. Amém. Nós vamos orar também por Vitória, é uma jovem lá de Cachoeirinha, e nós vamos orar por ela, para Jesus dar vitória, não é? Jesus é bom. Nós vamos orar para que Deus estenda a sua mão e faça uma obra na vida dela. Amém, irmãos? E nós vamos permanecer orando uns pelos outros. Convido o nosso irmão Isaac para vir fazer esta oração. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Pai Eterno, Pai Justo, estamos aqui, ó Pai, com a nossa alma alegre por ter ouvido, ó Pai, a Tua voz tão inconfundível, ó Pai, aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, ó Pai, mas também venho te pedir, ó Deus, pelo ministério da Tua casa, ó Deus, nosso pastor presidente e toda a sua família, mas também, Senhor, nosso pastor do campo, nosso pastor Manassés, Senhor. Dá vitória a ele, ser com a irmã Juliana, ó Pai. Também, Senhor, dá vitória, Senhor, à sua sogra, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, é isso que eu te peço, ó Deus. Também, ó Deus, pelos enfermos, Senhor, da tua igreja, ó Deus, da tua casa, ó Deus. Entra com providência, porque sabemos e cremos, Senhor, que Tu és o médico dos médicos. Tu pode entrar, Senhor, aonde a gente não consegue entrar. Tu pode, Senhor, olhar aonde a gente não consegue olhar, porque sabemos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. A juventude sal da igreja com a paz do Senhor.
forte como fogo no recinto. Pra quem não me conhece, sou o Deus que falo agora contigo. Sou ilimitado, meu poder é grande. O universo inteiro é um ponto distante. Perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino. Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra. Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim. Sou eu quem ponho o doce do mel. Sou eu quem pinto o azul do céu. Sou eu quem tinjo de branco e amarelo os mais lindos jasmins. Sou eu quem faço o gelo da Antártida. Quando eu piso até a terra bala, estou presente hoje como grande. Estou aqui. Hoje como grande, estou aqui. Tudo que acontece ou que acontecer só acontece quando eu assim disser. Eu seguro o planeta na palavra. Eu não preciso de uma espada ou de uma arma para proteger meu povo quando pede. Se eu soprar, tudo que eu fiz desaparece. Eu sou eterno, infalível, imortal. Sou rei do soberano general. Um problema impossível nunca vi. Do céu e como grande estou aqui. Reis, capítulo 23 e o versículo de número 31, quando a Bíblia diz que no final do reinado do rei Josias, pois Josias ele foi um rei na qual havia restaurado a adoração a Deus dentro de Judá, pois com o passar do tempo a casa de Judá foi uma nação obstinada que virou as costas para o Senhor. A Bíblia diz que o rei Neco, o rei do Egito, ele está indo em direção a Meguido para pelejar contra o rei da Síria. E a Bíblia diz que agora o rei Josias, rei de Judá, ele vê que o rei Neco, o rei do Egito, o faraó, estava indo em direção a Meguido para lutar contra o rei da Síria. A Bíblia diz que Josias ele vai querer intervir na caminhada do rei Neco, o rei do Egito. E a Bíblia diz que agora o rei do Egito vai assassinar, vai matar o rei Josias, rei da casa de Judá.
A Bíblia diz que agora o rei do Egito, ele vai retirar o seu filho chamado Joacás do trono, pois após a morte de Josias, quem vai reinar no trono da casa de Judá, foi nada mais, nada menos que Joacás, o seu filho. E a Bíblia diz que agora o rei Faraó, Neco, ele vai entrar em Judá, vai retirar Joacás do trono e vai colocar o seu irmão chamado Eliaquim para poder reinar sobre a casa de Judá. A Bíblia diz que agora eles vão fazer uma aliança entre Jerusalém e o Egito. E dentro desta aliança, Jerusalém estava incumbida de pagar impostos ao rei Neco, o rei do Egito. A Bíblia diz que agora o Egito estava incumbido de proteger a nação de Judá. Todas as vezes que o inimigo viesse sobre a nação de Judá, Jerusalém, o Egito estava incumbido de proteger a nação. Então, faz-nos entender que agora o povo de Jerusalém, a casa de Judá, agora estava assim confiando nos braços e no poder do rei Neco, o rei Faraó, o rei do Egito. Só que a Bíblia diz que agora o rei Jeoaquim, ele vai trazer para dentro da casa de Judá todos os costumes dos egípcios, assim também a idolatria, os costumes da adoração pagã do Egito. Então, que no capítulo de número 8 do livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que o profeta está na Babilônia, porém Deus vai pegar em suas tranças e vai levar a ele em espírito entre os céus e a terra. E a Bíblia diz que Deus, ele vai mostrar uma visão ao profeta Ezequiel. A Bíblia diz que Deus vai mostrar o templo. A Bíblia vai nos mostrar que o Senhor vai levar o profeta Ezequiel para dentro deste templo. E a Bíblia diz que o profeta Ezequiel vai ver uma parede em sua frente. E Deus faz uma pergunta: o que tu vês, Ezequiel? Eu vejo uma parede. E Deus diz: então cava. A Bíblia diz que o profeta vai começar a cavar. E o texto diz que ele vai achar uma porta secreta. A Bíblia diz que quando ele acha esta porta secreta, Deus diz: entre. E a Bíblia diz que quando ele entra, ele vai entrar em recâmaras secretas que estava escondida dentro do templo do Senhor. A Bíblia diz que quando ele começa a passear dentro da casa de Deus, o texto diz que ele começa a olhar para as paredes, e dentro das paredes, a Bíblia diz que eles agora vão começar a observar e ver imagens de animais que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Ele vai começar a observar e vai ver todo tipo de desenho de animais que estava coligado com a cultura egípcia, porque sabemos que os egípcios, eles têm um costume de desenhar a imagem dos seus ídolos na parede, que são animais, um sapo, um cachorro, uma águia. E a Bíblia diz que o profeta, ele vê tudo aquilo acontecendo dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz que Deus leva o profeta mais adiante, e o texto diz que ele vai encontrar 24 anciões, sacerdotes da casa de Deus, que estava acendendo incenso às imagens de idolatria. Era coisa que Deus abominava, pois ao mesmo tempo Jerusalém, Judá, adorava a Deus publicamente, mas ocultamente adorava aos ídolos que vinham do Egito. As multidões, as pessoas que estavam em Judá, não viam o que os líderes, os anciões, os levitas, os sacerdotes da casa de Deus estavam fazendo ocultamente, porém havia olhos no céu que estava vendo tudo aquilo que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que agora Deus mostra ao profeta Ezequiel tudo que estava em oculto dentro da casa de Deus, e o texto é claro em dizer que aqueles homens que acendiam incenso aos ídolos, eles diziam um para os outros: o Senhor não está nos vendo. Mas a Bíblia diz em Jeremias capítulo de número 23 e o versículo de número 23: não sou eu Deus de perto, mas também Deus de longe. Porventura esconder-se-ia alguém de mim, este alguém escondendo em cavernas, de modo que eu, Senhor, não esteja lá? Porventura eu não encho o céu, mas também não encho a terra. Não tem como se esconder dos olhos do Senhor. Os homens estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, escondido, dizendo: Deus não está nos vendo. Mas Deus ainda tem profeta que recebe revelação do alto, e Deus, ele revela na terra. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14, a Bíblia diz que agora Bia,
Abias, filho de Jeroboão, estava enfermo. Agora Jeroboão vai pegar a sua esposa, vai colocar o seu menino nos seus braços e ele vai dar uma ordem: pegue pão, pegue bolo, pegue mel e desça a Siló, a casa do profeta Abias, para saber o que vai acontecer com a criança. A Bíblia diz que agora a esposa de Jeroboão vai mudar as suas vestes, vai mudar a sua maquiagem, a maneira de se vestir, e vai descer a Siló com a criança no braço. A Bíblia diz que enquanto ela está descendo a casa do profeta Abias, a Bíblia diz que Deus agora começa a falar com o profeta dizendo: olha, Abias, está vindo aí a mulher de Jeroboão, ela quer saber o que vai acontecer com o menino, ela quer saber o que vai acontecer com a criança, porém assim tu dirás e assim falarás. Olha, Abias, tem mais, ela vai mostrar ser aquilo que ela não é. A Bíblia diz que quando ela coloca o pé na porta da entrada da casa do profeta, o profeta que estava velho e cego por causa da sua velhice, aquela mulher achava que por causa da sua cegueira ele não iria perceber que era ela que estava entrando na casa. Mas quando ela coloca o pé na entrada da casa do profeta, o profeta diz: entra, mulher de Jeroboão, porque tu mostra ser aquilo que tu não é. Deus é Deus que revela. Deus é Deus que revela. Está escrito segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. A Bíblia diz que o rei da Síria estava tramando contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que agora o rei de Israel estava preocupado. E o texto vai dizer que o rei da Síria vai formar uma reunião. E dentro desta reunião era o seguinte: em tal lugar nós acamparemos, em tal lugar nós acamparemos. A Bíblia diz que agora o rei da Síria vai colocar suas tropas esperando Israel passar. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu vai alertar a nação de Israel dizendo: olhe, por ali vocês não passam, porque ali está acampado o exército da Síria. E a Bíblia diz que não foi só uma vez, mas várias vezes Eliseu, ele alertou a nação de Israel para não passar em determinado lugar. A Bíblia diz que agora o rei da Síria ficava lá esperando: cadê o povo de Israel? Não passa por aqui não, o que está acontecendo? A Bíblia diz que ele vai formar outra reunião. Chega nos seus oficiais, da qual ele havia feito a reunião na outrora. Ele reúne todo mundo e numa linguagem mais popular, ele vai dizer o seguinte: qual de vocês está cabuetando as nossas estratégias ao rei de Israel? Porque todas as vezes que a gente acampa lá, a gente espera o exército de Israel passar e eles não passam. Tem alguma coisa acontecendo? Tem alguém aqui em nosso meio que está cabuetando? Mas a Bíblia diz que um deles vai se levantar e vai dizer: não, rei, é porque lá em Samaria tem um profeta que quando tu entra dentro do teu quarto, Deus que está no céu revela até as tuas palavras que tu dizes dentro do teu quarto. E o céu está dizendo aqui nesta noite: não adianta se esconder, porque ainda existe profeta que tem revelação de Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. O céu te dará revelações. Te prepara que dentro dos teus sonhos o Senhor vai começar a abrir o leque da revelação e vai começar a te mostrar. Não se espante que quando você estiver de madrugada, começa a ter visões, dobrar o joelho para orar, o céu visitar a tua mente e começar a mostrar o que está oculto. Não se espante. Oh, glória a Jesus. O exército lá esperando, ele vai passar. Alguém não viria para cá nesta noite, mas o céu mudou o trajeto de alguém, porque no caminho tinha uma emboscada da Síria lhe esperando para tragar a sua vida. Mas o céu ainda muda trajeto e traz profeta para revelar o que iria acontecer. Eu sou Deus de livramento. Oh, glória a Jesus. Ezequiel recebe as revelações de Deus.
A Bíblia diz que agora Deus vai mostrar que dentro do templo havia imagens de idolatria do Egito. Já que o povo não podia mais ir para o Egito, o povo queria trazer o Egito para dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que agora o Senhor vai levantar uma nação, que era a nação dos caldeus, para poder trazer juízo sobre a nação de Jerusalém. A Bíblia diz que Deus ele vai usar Nabucodonosor, que na época era capitão do exército dos caldeus. E a Bíblia diz que Nabucodonosor vai ser usado por Deus para poder vencer a guerra contra o rei do Egito. E a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo de número 30, e o versículo de número 21, vai dizer o seguinte: filho do homem, eu, o Senhor, quebrei o braço de Faraó, de modo que ele não segure mais a sua espada e não coloque mais atadura sobre as suas feridas. Deus dizendo: Israel está se confiando no braço do rei do Egito, mas eu, o Senhor, estou quebrando o braço de Faraó sobre a nação de Israel. Eita! Oh, glória a Jesus! É para quem crê, o braço de Faraó está sendo quebrado. Pá! 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 Braço de Faraó que se levantou sobre a tua vida, o Senhor está dizendo: eu estou quebrando nesta noite. Eita! Pá! Oh, glória a Jesus! E Deus ele vai usar esta nação, a Babilônia. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 51, e o verso de número 20, Deus diz que a Babilônia era um martelo. E a gente sabe que martelo é um instrumento que é usado para nada mais, nada menos que bater. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 30, versículo de número 24, Deus diz que a Babilônia é espada. E a espada é usada nada mais, nada menos que para cortar. Em Abacuque, capítulo 1, versículo de número 8, Deus diz que a Babilônia é como leopardos e cavalos que vagueiam sobre a terra procurando a sua presa. Ou seja, Deus iria usar a Babilônia para bater, para cortar e para caçar a nação de Israel. A Bíblia diz que agora o Senhor, neste meio tempo, levanta o profeta Jeremias para poder profetizar a nação de Judá. A Bíblia diz no capítulo de número 3, versículo de número 6 do livro do profeta, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: viste Jeremias, o que fez a traidora Judá, subiu a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e verdejante, para se prostituir às nações, para se prostituir às imagens de idolatria. Deus estava furioso com a nação de Judá, porque o povo havia virado as costas para Deus. Aí Deus agora vai permitir com que Nabucodonosor viesse em 605 anos antes de Cristo, levasse a nação de Judá, os príncipes da realeza, cativos para a Babilônia, porque para Deus era mais viável ver o seu povo viver como cativo numa terra pagã do que viver como pagãos em terra santa. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus vai usar o profeta Jeremias para poder alertar o povo. A Bíblia diz que Nabucodonosor vai vir a segunda vez, e nesta segunda vez ele vai levar aproximadamente 10.000 pessoas, e entre elas estava o profeta Ezequiel, que era sacerdote da casa do Senhor em Jerusalém. Só que agora o profeta vai passar a exercer a função profética dentro da Babilônia. Sabemos que o sacerdote ele tem a função de levar o povo para perto de Deus, mas o profeta ele tem a função de levar Deus para perto do povo. A Bíblia diz que Ezequiel é deportado para dentro da Babilônia. Agora está acontecendo um caos, o povo está desesperado. Os levitas e os sacerdotes foram levados para dentro da Babilônia. O cenário é caótico. O Salmo de número 137 vai dizer que os levitas e os sacerdotes se reuniam junto do rio Quebar, choravam lembrando de Sião, penduraram as suas harpas no salgueiro, porque agora a adoração na casa de Judá havia cessado. A Bíblia diz no Salmo de número 137 e o verso de número 7 vai dizer que agora os caldeus, quando invadiu Judá, ele rasgava o ventre das mulheres grávidas,
pegava as crianças, esmagava nas rochas, esmagava na parede. O povo de Judá vendo aquilo ficava desesperado. Era gente correndo para um lado, era gente correndo para o outro. Nabucodonosor dando a ordem a Nebuzaradã para matar todos ao fio da espada. Nabucodonosor agora vai levar o rei Jeoaquim cativo para dentro da Babilônia. Ezequiel dentro da Babilônia está vendo o povo desesperado. O cenário é caótico, está todo mundo com a mão na cabeça. Mas Ezequiel estava no rio Quebar. Aí no capítulo de número 1, a Bíblia diz que quando eu estava junto ao rio Quebar, eu vi os céus se abrindo, os céus se abrindo, os céus se abriram, os céus se abriram. Oh, glória a Jesus. Vamos correr, vamos correr. Os céus se abriram num período caótico para o profeta Ezequiel. Oh, glória a Jesus. E Ezequiel, ele vai começar a descrever a sua visão. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando ele olha para o céu se abrindo, ele vai olhar e vai ver uma nuvem muito grande, e no meio da nuvem fogos, relâmpagos. Mas o que me chamou a atenção é que no capítulo de número 1 e o versículo de número 4, ele vai dizer: e olhei, e vi um vento tempestuoso que vinha do norte. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia diz que no capítulo 1 e o versículo 12, irmãos vão entender. A Bíblia diz que ele viu os querubins, viu roda dentro de rodas. E ele viu o Espírito de Deus se movendo entre as rodas e entre os querubins. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 1, versículo 12, Ezequiel, ele diz assim: e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. O que é que Ezequiel está dizendo? É que não havia movimentação dos querubins e nem tampouco das rodas, sem que antes houvesse uma atuação do Espírito. Para que viesse ter movimentação antes, tinha que ter a atuação, até porque não é a movimentação que gera a atuação, mas é a atuação que gera a movimentação. O que você quer dizer com isso? Que não há movimento sem que haja operado o Espírito Santo de Deus na casa. E o Espírito Santo de Deus estar aqui, atuando em nosso meio. E se a atuação, a movimentação de Deus, levanta a tua mão e começa a movimentar a casa. Oh, glória a Jesus. Eu já vou encerrar. Oh, glória, oh, glória. Eu disse aqui, preste atenção, que esse Espírito foi o Espírito que se movimentava. E por intermédio dele havia uma movimentação. Mas no versículo 4, Ezequiel, ele diz assim: eu vi um vento tempestuoso. Aí eu meditando nisso aqui, eu vi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio, como de um som, de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E quem foi esse que veio como um vento? O Espírito Santo de Deus, como promessa, ele veio e encheu toda a casa. O mesmo Espírito que encheu a casa em Atos capítulo 2, foi o mesmo Espírito que se revelou a Ezequiel no vento no capítulo 1. Mas só que em Atos capítulo 2, ele veio como Espírito que enche. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que quando Ezequiel ouviu a voz de Deus, o texto diz que o Espírito de Deus entrou nele e colocou ele de pé. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é aquele que enche. De Ezequiel capítulo 2, versículo 2, o Espírito Santo é aquele que levanta. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele é o Espírito que dá vida. Em Juízes capítulo 6, versículo 34, ele é o Espírito que reveste e encoraja. Em Juízes capítulo 15, versículo 14, ele é o Espírito que possui. Em Miqueias capítulo 3, versículo 8, ele é o Espírito que dá força. Em Isaías capítulo 61 e o verso de número 1, ele é o Espírito que
unge. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 10, ele é o Espírito restaurador. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, ele é o Espírito que distribui. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11, ele é o Espírito que opera. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13, ele é o Espírito batizador. E esse Espírito que levanta, o Espírito que enche, Espírito que encoraja, Espírito que dá vida, Espírito que restaura, Espírito que dá força, Espírito que unge, Espírito que opera, Espírito que distribui, Espírito que batiza. Estar aqui nesta noite para levantar, para dar força, para distribuir, para operar, para levantar, para restaurar, para dar vida, dar vida, dar vida, dar vida. Levanta a tua mão, porque o Espírito de Deus está aqui. Abre a boca. Quem não é batizado, vem para aqui para frente agora, em nome de Jesus. Quem está sem força, o Espírito está dizendo: eu estou aqui para lhe dar força. Quem está caído, o Espírito Santo está dizendo: eu vou levantar. Quem não é batizado, vem para aqui para frente, em nome de Jesus. E quem não é batizado, que também quer oração, vem, em nome de Jesus. Tem gente aí que não é. Oh glória, a igreja adora, a igreja adora. O Espírito de Deus me trouxe aqui nesta noite para profetizar e pregar uma juventude forte. Uma juventude que vai impactar, cheia do Espírito. E o Espírito de Deus, ele está sobre vós, revestindo, encorajando. O Espírito de Deus é estar aqui nesta noite, levantando quem está caído. O Espírito de Deus é estar aqui nesta noite, restaurando. É para quem crê, oh glória a Jesus. O Espírito de Deus, ele está aqui distribuindo no meio da mocidade o que? Dons espirituais. É para quem crê, faz assim com a tua mão. Que eu estou aqui debaixo da direção do Espírito Santo. Fala assim: o Espírito que distribui nesta noite está distribuindo dons espirituais. Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Melhor, o Espírito Santo nos orienta aqui nesta noite. Vem toda a juventude, vem toda a juventude, venha. Oh glória a Jesus. Ele vai lhe encher nesta noite. Ocupa aqui. Oh glória a Jesus. Oh glória a Deus. Amanhã a gente conclui a mensagem. Tem muita coisa ainda. E faça assim com a sua mão. O Espírito que distribui já está começando a distribuir dons espirituais. Dons de profecia, dons de cura, dons de revelação, dom de interpretação. Ele vai te dar o dom da ciência, dom da palavra. Tu vai pregar, alguém vai ficar espantado com a forma que tu vai pregar. Eita, era moça. Está vendo aqui já uma movimentação do Espírito, porque ele é o Espírito que opera. E ele já está operando em nosso meio. O Espírito está operando, 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 operando. Ele é o Espírito que reveste. E é para quem crê, recebe revestimento do Espírito aqui nesta noite. Ele é o Espírito que enche. Seja cheia pelo Espírito Santo de Deus. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Enche, enche. Ele é o Espírito que possui, aquele que usa, te prepara, que ele vai te usar de uma forma que ele nunca te usou na tua vida. Quem é batizado na glória, quem é batizado na glória, quem há muito tempo não falou em línguas, te prepara que hoje é noite de renovo. Seja cheia, a glória de Deus vai estar aqui nessa casa. Quem já fala em línguas, o céu está ali dizendo: recebe variedade de línguas. Recebe variedade de línguas. Recebe variedade de línguas, ó, minha mão tocando na tua boca e te autorizando. Fale novas línguas. Sai do português e entra nas línguas do Yurti que minho. Recebe novas línguas. As irmãs da comissão, o céu está distribuindo novas línguas. É para quem crê. Tem dons espirituais, tem presente de Deus, tem revestimento do céu, tem porção dobrada nesta casa e sobre a tua vida. Abre a boca e faz barulho.
vasos até transbordar. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Enquanto eu for, Espírito Santo. Alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Salvador, vem pra Jesus. Enquanto eu for, Vem pra Jesus. Tem pessoas aqui. Espírito Santo. Se tiver, o céu te chama hoje. Vem pra Jesus. Os céus abertos Vem pra Jesus. já estão. Os vasos. Esse jogo aí de amarelo aí. Tá do seu lado, camisa bola. Já confessa Jesus como Salvador. Esse jogo é de camisa amarela. Camisa boa amarela. Tudo lá daí, máscara preta. Já confessa Jesus como Salvador. Esse jogo aí. Já confessa. Vem pra Jesus. A igreja adora, a igreja adora. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Eu não vou sair daqui enquanto O Senhor me mostra aqui nesta noite uma cachoeira de glória sendo derramada sobre esta casa. Recebe em nome de Jesus. Há uma cachoeira de glória descendo sobre este lugar. Recebe em nome de Jesus. Seja cheia em nome de Jesus. Seja cheia. Seja cheia. a tudo nos envolvendo como um vento impetuoso. Enche Jesus. Enche Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Essa é a nome de Jesus. Fala em línguas. Fala em línguas. Tira o medo, moça. Essas línguas estão na tua mente. Fala em línguas agora. Fogo. Seja cheia. Seja cheia da presença de Deus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Quem é batizado da glória? Quem é batizado da glória? Quem é batizado da glória? O batismo. Jesus já batizou a primeira. Abre a boca. Pode. Cadê a segunda? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Tem mais. Tem mais. Abre a boca e da glória. Seja cheia da presença de Deus. Enquanto eu for, o Espírito nessa noite, ele abraça a tua alma. Recebe um abraço de Deus. eu sei que É Deus, Deus, de graça. Ele visita a tua mente. Ele diz assim: se eu consigo, Duro de honra, é suprema.